Vamos girar a pauta aqui, gente. Puta pauta chata, mas vamos nessa. Olha só, 8 dias após o incidente que a deixou com 5 fraturas no rosto e uma na coluna, a deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL, formalizou um boletim de ocorrência na 2ª Delegacia da Polícia Civil, na Asa Norte, em Brasília. Foi o 3º depoimento que a parlamentar prestou sobre o caso ocorrido no apartamento funcional dela, na capital federal. Vini, quais foram os novos elementos que ela apresentou? Pois é, agora a Joyce apresentou um objeto, Paulo Matias, um objeto que ela teria encontrado só neste último domingo, né, nesse último final de semana, quando ela concedeu uma entrevista coletiva, né, para a imprensa. Ela disse que não é um objeto cortante, que esse objeto também não tinha sangue nesse objeto. Qual é o objeto? E que também não é uma arma. Objeto. Ela não revelou qual que é o objeto. Também não é a tal carteira de cigarro que a gente havia falado até ontem, que ela tinha encontrado certa vez também no apartamento dela, mas ela fala que esse objeto também não pertence a ela, não pertence ao marido e também não pertence a nenhum de seus funcionários. É um objeto estranho. Objeto estranho que ela entregou. Objeto não identificado. Objeto não identificado. Ela não sabe o que é. Pelo O amor de Deus. objeto entregou à Polícia Civil e ela acha que é o objeto de alguém que a odeia muito, né? E que por algum motivo quis dar um belo susto nela, né? Ela acredita que essa pessoa que fez isso com ela mantém essa hipótese, né, de que ela sofreu um atentado. Essa pessoa quis dar um susto, mas que ela não vai se intimidar com isso que aconteceu, muito pelo contrário. Ela também contou que vai solicitar uma perícia no carro dela, no carro particular dela, depois de comentários de que ela teria se machucado em um acidente de trânsito. Também apresentou o nome dos 2 suspeitos, um deles parlamentar, e reforçou que não confia na investigação da Polícia Federal por não confiar no governo e numa suposta interferência que o governo teria sobre a Polícia Federal. E ela também acusa o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, de ter tramado uma história para reforçar a narrativa dela ter usado entorpecentes. Inclusive, ela negou também, Paulo, que ela teria se recusado a fazer o exame toxicológico. E o corpo de delito fez ontem? Isso também fez o corpo de delito ontem, fez o exame Ela se toxicológico recusou ontem. fazer na data do Ela fato diz ocorrido. que, Ela fez ela depois, diz que o né? médico não havia solicitado. Ah. Que os médicos dela ainda não haviam solicitado, por isso que ela não fez. Mas, segundo alguns colunistas aí de Brasília, ela teria se recusado, mas ela acabou negando isso. E tem uma nota, Vini, do Lauro Jardim, hoje, no jornal o Globo, dizendo que câmeras de segurança não indicam ninguém suspeito entrando no prédio da Joyce Hasselmann. Uma nota, inclusive, agora de manhã, que o Lauro Jardim deu. O que vocês acham dessa história? Posso começar? Quanto mais a Joyce fala nas suas câmeras, nas suas entrevistas, mais suspeita, mais dúbia fica essa história toda, né? Eu nunca vi isso. Cada nova fala só aumenta suspeitas, ilações, um objeto que ninguém sabe o que é. O que é isso? Agora esse papo contra a polícia. Eu acho que a Joyce mina a sua própria credibilidade. Vamos aos fatos. Começou agora? A Joyce, ela amanheceu totalmente ali machucada, com dente quebrado, assim, ferimentos muito sérios e foi ao hospital. É o que ela conta. Ela diz que não se lembra de nada. Ora, Joyce, se você não se lembra de nada, você não pode acusar ninguém de ter tramado algo contra você. Admita que você não sabe, que você quer entender também e espere as evidências chegarem. Ela já levantar nomes de deputados que ela acha, mas não está nem comprovado que alguém agrediu ela. Nem ela sabe se ela foi realmente agredida ou se foi um acidente. Então ela tira a própria credibilidade dela ao tentar tornar esse fato um fato trágico, um fato grave, que precisa ser averiguado, num palanque político para atacar opositores, ressentimentos, pessoas de quem ela não gosta. Fazer ilações contra a polícia também. Alguém acha que a polícia não vai investigar? Você acha que o Bolsonaro vai entrar ali para não investigar isso? Estranho. Isso é enredo de filme B, de quinta categoria. Não é assim que funciona uma investigação policial. O presidente não vai ali interferir para impedir que o real suspeito seja achado. Alguém acha que um deputado ou senador também entrou no prédio para bater? Enfim,
O Lauro Jardim já deu barrigadas antes, então não é que eu vou tomar a palavra dele. Não é que eu vou tomar a palavra dele como verdade absoluta. Não é que eu vou tomar a palavra dele como verdade absoluta. Mas se de fato não tiver nenhum registro das câmeras de que alguém entrou no prédio, então acabou, Joyce. Tudo isso que você construiu não tem nenhuma base na verdade. Não é E você? acabou. Aí agora a investigação vai contra ela, né? Contra ela e contra o marido. Eu lembro de um outro marido, fato, né? hein? Lembra que há uns anos atrás, acho que em 2019, a Joyce disse que recebeu uma ameaça, que era uma cabeça de porco numa eu caixa, lembro uma coisa bizarra, seríssima, Poderoso Chefão, não sei qual que era a Foi referência. bem no ali. momento em que ela rachou com o Bolsonaro. Foi naquela naquele época, momento né? em que ela Exato. estava saindo da liderança do governo, lembra? Exato. E nunca se averigou aquilo também. Aquilo aconteceu mesmo? O que que é? Eu tenho muita dificuldade em confiar nas coisas que vêm da Joyce. Agora, ela tá ferida aí, isso precisa ser investigado. Adrilis, Gente, como é que você Joel, vê? fada sensata, cristal sem defeitos. Nunca vi um comentário tão lindo, tão perfeito. Olha, existem 2 caminhos para uma pessoa que é injustiçada, agredida, abusada. 2 caminhos e um erro. O primeiro caminho é o da vingança, que é o da justiça. A justiça é uma vingança comedida que você busca a reparação do mal que te fizeram pela punição e reeducação do agressor. O segundo é uma coisa mais profunda, do perdão, da misericórdia. Depois da punição, depois do arrependimento do seu agressor, é você perdoá-lo. O terceiro é o do ressentimento. O ressentimento faz com que você não só queira punir o agressor, como você espalhe a sua raiva, a sua indignação e o seu ódio a pessoas eventualmente inocentes. Parece que é este exatamente o caminho da nossa querida Joyce Hasselman. E pior, o ressentimento dela tem cálculo. Ela joga a sua agressão, que foi covarde, que foi injustiça, em cima de inimigos políticos. Ora, qual seria a razão? Vamos colocar numa lógica absurda. Qual seria a razão de hostes bolsonaristas, conservadoras, direitistas que seja, invadirem o apartamento de Joyce Hasselman para agredi-la? Primeiro que Joyce, em que pese, desculpe, Joyce, é de uma irrelevância política completa hoje. Ela não faz mal rigorosamente a ninguém, ela não faz sombra rigorosamente a ninguém. É uma personagem obtusa, caricata, mitômana, todo mundo faz esse diagnóstico, conta mentiras reiteradamente e faz de todas as formas para aparecer. Infelizmente, foi agredida de maneira covarde, vil, mas cria uma mitomania, cria uma mentira tão grande que coloca sombras até insuspeitas ao próprio marido. Se essa notícia do Lauro Jardim for verdade, o primeiro suspeito vira o marido. Não estou fazendo nenhum tipo de acusação formal aqui. Se ela estava no apartamento, não entrou ninguém e aparece agredida do nada, ou ela bateu em si mesma, que eu acho pouco provável, ou ela caiu reiteradamente e deu porrada no chão, também acho pouco provável, o marido a bateu. São essas 3 hipóteses que restam. Ou ela foi, eventualmente, agredida em outro lugar, em outras circunstâncias. E tudo pode ter acontecido. Ela deu entrada de maneira anônima, deu entrada dias depois, não revelou nada, criou essa história estapafúrdia que a Polícia Federal talvez ajudasse, e o Bolsonaro ia alterar algum tipo de relatório em relação a ela, não fez exame de corpo de delito. Ou seja, tudo coloca sombras numa história muitíssimo mal contada, em que, infelizmente, mais uma vez, Joyce abusa do direito de mentira e faz acusações levianas a quem não tem nada a ver com isso. Agora, Pelo amor de vocês Deus. não acham que ela perde a razão quando ela politiza? Não, total. Completamente. Vocês Olha não acham que é aí o grande E é curioso, porque ela fala ver assim... o Bolsonaro... com Pois é, isso é loucura. Ela começa falando assim, eu não loucura. quero politizar, eu não quero fazer ilações, É, mas ao mesmo mas o tempo... Bolsonaro mas- aparelhou tal, a mas Mas eu o tenho deputado- inimigos, mas eu E tenho o inimigos Bolsonaro ia políticos. interferir. Pelo amor de Quando ela Deus. fala isso, ela já joga essa suspeita. É leviana, Ela já é começa- extremamente ela já faz leviana. essa- Eu acho que A fazer isso. condução dela tá fazendo Total. com que o caso se vire contra Vire ela. Não, é contra- triste. ela mina a própria credibilidade. Primeiro, se ela diz que não se lembra o que aconteceu, então ponto, Joyce. Você não se lembra, você não vai acusar ninguém. Você não sabe nem se você foi Exato. agredido ou se você... Ela foi mais, deu uma entrevista coletiva fazendo acusações vagas, levianas, fazendo ilações completas, ou seja, ela pega um caso que é triste, e um caso de uma injustiça sofrida que ela sofreu, de uma agressão covarde, para ela mesma, infelizmente, ser covarde e injusta e agredir levianamente o caráter alheio. Aí não dá, né, Joyce? Agora, quais são as hipóteses que estão colocadas? esse é que é o problema. Caso realmente se confirme que o Lauro Jardim colocou aqui, ninguém invadiu o apartamento. Quais são as Ué, opções? o primeiro suspeito Tem vira o algumas. marido. O Adriles levantou a primeira de Infelizmente. todas, que é a suspeita. Será que o marido fez isso? A segunda, será que a Joyce
tomou remédios e caiu. Não, aí não É dá. duplex o negócio, Tem- não sei se dá pra cair. tem- não sei tem se essa possível. É uma possibilidade. outra opção. Uma outra opção. Não, gente, mas Outra peraí, opção, ela tá outra toda opção. inchada. Será que a Joyce está mentindo? Será que ela se feriu antes e veio a Não público teve dizer uma que foi aí? história de batida de carro que poderia ter Então, acontecido? ela pediu essa perícia Pois também. é. Ela pediu essa perícia no carro particular dela, porque ela diz até que foi uma hipótese levantada pelo GSI, pelo Gabinete de Segurança Institucional, porque o general Augusto Heleno teria feito um tweet também com um tom de deboche. Então, ela mesma colocou o carro dela à disposição para fazer essa perícia. Uma pergunta que eu faço: exame de corpo de delito feito dias e dias depois, vai indicar, porque o exame de corpo Vai de delito é muito identificar, claro, né, vai tudo. identificar se ela foi agredida em pé, se os ferimentos dela são de um eventual acidente de carro, se podem ser de uma eventual sucessivas quedas ou de uma surra que ela levou de qualquer pessoa. Esse exame de delito, eu acho que é comprobatório nesse sentido. Agora, depois de dias, ele pode fazer essa identificação de maneira objetiva? Perde um pouco da confiança. Pois é. Mas eu vou discordar de um ponto seu, Adriles, quando você diz que, isso eu concordo, ela é uma deputada irrelevante hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, ela é alguém que, como teve muito próxima do Bolsonaro e do círculo dele, circulou muito por aquele ambiente, e aquele ambiente, a gente sabe, Não, tá peraí, cheio... não vai peraí, nessa não, Peraí, não tá vai cheio nessa de maluco. Pelo Não é amor de impossível Deus. que um maluco tenha querido bater nela. Não é impossível. Mas ela não é Não é maluca? impossível nada. Ela é. Pra fazer parte desse meio tem que ser. Maluco com maluco. Camila, você. Não, o que mais Esse é me intriga... psicopata, não tem nada a ver com o Bolsonaro, né? Vamos ser Não, sinceros. não o Bolsonaro. Ela Não o deixa Pois é, Bolsonaro. falar. o é maluco do perigoso bolsonarismo. É o que eu acho perigoso Não, você não, fazer não. uma Peraí, associação, turma, essa vamos ouvir turma a de Camila maluco. pouco, Adriles, É um só maluco do Vamos lá. bolsonarismo. Era só um minuto. Não, mas não é um Eu e cara Adriles, ligado ao vocês Bolsonaro, falaram. pelo amor de Deixa eu ouvir Deus. a Camila. Ela vai defender até a morte, que não foi o marido dela, né? Ontem a gente debateu bastante sobre isso. Inclusive, vai processar quem acusar o marido dela de ter feito isso com ela. O que mais me intriga como mulher é o porquê que ela foi fazer o exame de corpo de delito apenas ontem. Pois é. Isso realmente me intriga muito, Paulo. Eu acho que essa resposta ela precisa dar, né? Ela, Essa já, foi a ela já razão. disse que no começo, no primeiro dia, domingo, 7 horas da manhã, quando ela acorda, o marido dela vai socorrer, ela não levantou a hipótese de ter sofrido o atentado. A primeira hipótese dela é que ela teria caído da escada, teria caído no chão, se machucado. E aí depois ela foi Então, ela chegando não- nessa ela não conclusão, Cair da Vini? escada dá pra ferir seriamente uma pessoa. teria Se ela caído tá no chão, dopada Mas, de Vini, remédio em que ainda, dá momento pra ela ferir. chegou à conclusão Queixo, que poderia na ser um veste. atentado? Aí- Escada, o aí, bom, apartamento não é, tem isso. escada. Tem escada, tem no escada, apartamento, então Não, não. que escada. Então, Ela teria que ter que ela quicado teria no chão. caído, que ela teria caído no Duplex, chão. aquela. Depois, aí, ela É. perdeu os É, alguns legal. dentes também. Ela ficou, segundo ela ficou constrangida de sair daquela maneira, na rua, de buscar um Então, hospital. Então, nesse ela só ponto- foi num segundo dia, na terça-feira, 2 dias depois. Esse é o gente, ponto que eu acho desculpa, estranho. não dá, não Peraí, dá. Adriles, Estranho, é. esse é o ponto que eu acho estranho. Porque quando uma pessoa se diz que ficou constrangida e grava um story do jeito que ela gravou, mostrando os dentes, daquele jeito, aquela não coisa tem toda. constrangimento totalmente Isso é um contraditório. Constrangido. É. Então você não sai na rua e grava o story para milhares e Exato. milhares de Gente, pessoas. pelo amor de Qual que é Deus, a pergunta que eu faço é muito Sem se simples. identificar no hospital também. A pergunta que eu faço é muito aconteceu. simples. Você acaba de acordar desacordada, vamos supor que ela esteja falando a verdade. Você acorda totalmente estragada, totalmente arrebentada, sem dente, numa poça de sangue. Qual é a primeira providência? Você vai na polícia. Ela demorou 2 dias. O próprio marido, que é 2 neurocirurgião, dias. deveria foi ter pra polícia? sugerido Pois é, isso. o marido quer a ver, toda devia ter falado. arrebentada, Vamos pro numa hospital, poça vamos de pro sangue. hospital agora e O cara vamos não pra vai, polícia vamos pro agora. hospital, vamos pra polícia. Sério mesmo, eu nunca vi uma história tão mal contada e esquisita quanto essa.